Eu que agradeço. Corrupção, quando se tira dinheiro de crianças, de merenda escolar ou de remédio para doente, deve ser crime hediondo, mais do que baderna. Mas se o povo vai contra a polícia se defende. Os governantes não têm como manter uma política de segurança. E eu poderia até plagiar um pouco o presidente no momento da sua posse, que diz que a nossa democracia está se consolidando. E esse estado de baderna, então, de repente, faz parte desse processo. O que não pode enquanto o povo briga com a polícia, intimida a polícia, setores da imprensa corroboram com isso, o crime se organiza. Essa é que é a realidade, se aparelha com armamentos de última geração e que entram pelas fronteiras. E no meio de tudo isso, e eu faço questão de fazer uso da palavra, houve um marco aqui, houve um acontecimento muito importante nesta casa no dia de hoje, num ambiente cheio de energia. O plenário é estático, todos nós sabemos que quem usa marca-passo não pode adentrar aqui no plenário, porque todos nós externamos os nossos idealismos e de uma forma aguerrida, de uma forma apaixonada. Estamos buscando um ponto comum. E este ponto comum se redunda principalmente no bom senso. E o sucesso só se consegue através do amor. E hoje nós tivemos um exemplo grandioso nessa casa. Eu não acredito no acaso, vereador Toninho Vespoli. Eu acho que Deus manda o sinal para nós que temos que estar atentos. E houve um caso aqui que não é corriqueiro. Hoje esta casa teve a honra de receber a visita de uma dama, de uma eterna primeira-dama que marcou história no nosso estado, primeira-dama que marcou história aqui na nossa cidade, no nosso cotidiano, primeira-dama que estendeu sempre a sua mão aos menos necessitados. O povo é sábio, quando o povo diz, tem sempre a verdade, e sempre ouvi falar que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Hoje nós recebemos aqui a nossa Lila Covas. Com todo respeito, vereador Mário Covas, eu digo a nossa, porque figuras como o senhor, seu pai, que construíram a abertura deste país, a democracia e lutaram, naquela época os políticos eram respeitados, não eram generalizados como que não prestam, são todos ladrões ou todos corruptos. Naquela época a imprensa era séria, não assacava contra os políticos. Tem político bom e político ruim. Tem médico que faz aborto e tem médico que luta pela saúde. Tem policial bandido e tem policial que faz segurança. Isso faz parte, ninguém está no planeta Marte, nós estamos no planeta Terra. Isso é um problema do homem. E estamos aqui para mudar a mentalidade e construir. E esta casa recebeu aqui, honrosamente, e acredito eu que fará parte, porque doravante, este plenário tem que demonstrar que foi honrado de ter recebido a presença da vossa mãe. E, com certeza, eu disse a ela que Vossa Excelência é de boa cepa, porque Vossa Excelência tem dado aqui demonstração de seriedade, de honradez, de companheirismo, e, acima de tudo, o arrojo e a coragem, ousadia, mas para tentar consertar, para tentar melhorar. E esse é o exemplo do vosso pai. O que pese, e eu tenho certeza que ele foi um bom cumpridor do seu dever, quanto cidadão, quanto idealista, quanto homem público, o que pese algumas matérias ainda lembrar da memória dele, em termos pejorativos, mas pequenas tarefas é para pequenos homens, grandes homens suportam, porque faz parte da democracia. O político é um sofredor, essa que é a realidade, porque tudo é culpa dele. Lá no meu bairro, quando a subprefeitura não faz, o Calvo é da Casa Verde, a subprefeitura não faz, o subprefeito roubou, o fiscal achacou, o Calvo está por trás disso, é o Calvo que é culpado. E assim é a vida do político. Mas nós estamos aqui por idealismo, vereador Ari. Vossa Excelência sabe o esforço que fez para chegar aqui. Só eu sei que passa no seu coração para mudar status de coisa, para que outros pais não sofram o que Vossa Excelência sofreu com a perda da sua filha.
E a vossa mãe vem hoje aqui dar um exemplo para nós de solidariedade, de firmeza. Com a idade dela, de cadeira de rodas, ela veio aqui apoiar esse parlamento e veio ver o filho atuante. E me diz assim, eu tenho vários filhos na política. O meu filho de sangue é o Covas. Quer dizer, mostrando que ela foi uma formadora de opinião, formadora de idealismo, através do quê? De bons exemplos. Bons exemplos. Quem sabe esses que detêm hoje a caneta não deveriam estar dando bons exemplos. E quem sabe a nossa classe política devia se unir justamente para banir esses maus que fazem o todo e dá a impressão que todo político é um grande aproveitador, e não é. E não é. Tem Vossa Excelência, vereador, com muita honra, a parte. Bem, eu quero agradecer muito a manifestação de Vossa Excelência a respeito da minha mãe, da visita dela aqui. Para mim foi uma surpresa também, porque minha mãe já há 1 ano e meio mora comigo em casa e durante já alguns meses ela não tem saído do apartamento. E hoje ela veio aqui resolver uma questão pessoal aqui na agência bancária aqui da Câmara Municipal e acabou subindo aqui. Eu nem sabia que ela vinha. Fiquei muito feliz, muito contente, até porque houve uma homenagem do vereador Claudinho, me permitindo que eu presidisse a sessão durante o período que ela estava aqui. E gostaria de dirigir agora a palavra a quem está nos assistindo. Eu tenho uma história interessante. O meu avô foi visitar, quando meu pai era líder no MDB ainda, na época da ditadura, foi visitar, foi em Brasília ver como é que funcionava, e minha mãe levou ele no plenário. E ele assistiu um embate, meu pai líder da oposição, com um líder do governo. E foi um embate ríspido, ou um embate do parlamento mesmo, né? E, acabada a sessão, eles foram sair, foram almoçar juntos, minha mãe, meu avô, junto com meu pai, e acabaram encontrando no caminho o líder do governo, aquele tal que tinha tido embate. E os dois, ele falou, Mário, não sei o quê, tal, enfim, teve uma reação pessoal e amistosa, e meu avô não conseguiu compreender como é que aqueles dois que discutiam no plenário, ao mesmo tempo, estavam tendo uma relação de amizade e proximidade. O parlamento, pessoal, ele proporciona isso. A gente faz amizades, a amizade não tem absolutamente nada a ver com posições ideológicas, com crenças, com trabalho, tem a ver com afinidade. E essa casa, eu estou aqui há 1 ano e pouco, estou fazendo muitos amigos, e entre os quais Vossa Excelência. Fico muito grato pela sua generosidade, pela sua homenagem, de fazer a senhora minha mãe. Acredito que, no caso dela, com meu pai, ela não era atrás de um grande homem, veio uma grande mulher. Eu acho que é bem o inverso. Eu sempre digo que o grande político em casa era ela, não ele. Ela dava a tranquilidade para ele poder desempenhar o papel dele com autonomia e com tempo, sem preocupações de outras coisas. Então, agradeço a Vossa Excelência pela homenagem, agradeço pela lembrança e estou muito feliz por essa visita também. Muito obrigado, mas é uma homenagem merecida, é uma obrigação de políticos como eu que tentam fazer alguma coisa e reconhecem a importância de uma mulher que acumula a história que acumula adentrar aqui no nosso plenário, que seja um presságio de boas-aventurança, de grandes realizações, de grandes debates, mas que redundem em mudança para melhor da nossa cidade, porque ela, na idade que tem, deve nos ensinar aqui que é idealista e continua sonhando com um mundo melhor e com todas as dificuldades e os percalços que ela passou. Que ela seja o símbolo da mãe pátria, da mãe democracia que deverá reinar nesta casa, que deverá amamentar todos nós, e sem dúvida cada um de nós contribui. O próprio Toninho Vesperi, com a coragem que tem, é admirável, porque ele é de um partido pequeno e sozinho, está sempre atuando. Muitas vezes eu até discordo das posições dele, mas ele é um exemplo de político para mim em alguns momentos. E assim com cada um de Vossas Excelências. Está aqui o vereador Abuani, sempre muito atento,
na tranquilidade dos proceder dele na casa, também dá exemplo para nós. E o que foi de melhor na produtividade do nosso ano passado, foi porque aqui a gente adquiriu, apesar das divergências ideológicas, né, partidárias, o hábito de dividirmos a autoria de projeto. Como Vossa Excelência, que fez excelentes projetos, e generosamente dividiu a coautoria com todos nós, e vice-versa. E muitos deles se tornaram leis. E essa casa teve uma grande produção de leis importantíssimas para a cidade de São Paulo. Muitos deles até vetados, até injustamente. Espero que o prefeito reconheça, não dá para voltar atrás, mas que possamos reiterar novamente os projetos, e quem sabe eles poderão novamente voltar, e o prefeito sensibilizado sancionar, como a lei que prevê aqui um diagnóstico precoce para paralisia cerebral, que é apenas um exame clínico para melhorar o tratamento dos portadores de paralisia cerebral, e que foi vetado também. Então, faltou, de repente, uma comunicação melhor da casa com o executivo, que tem a tarefa de vetar ou sancionar as leis aqui aprovadas. Ou possamos até derrubar um veto, não é? Todavia, senhoras e senhores, quero dizer que me sinto honrado de ter feito aqui e ter presenciado a presença da sua mãe, que simbolize para nós um novo rumo para esta casa, é o nosso desejo. Eu gostaria de falar da produtividade da Comissão de Saúde do ano passado, que nós conseguimos interferir positivamente, vereador Ari, para concluir, na abertura do Hospital Santa Marina, no Jabaquara, crescendo muitos leitos para uma região que carece de leitos hospitalares e centros cirúrgicos, no Hospital Sorocabano, na audiência pública, e hoje com a conclusão da subcomissão que criamos para discutir e atualizar o Código Sanitário da cidade de São Paulo. Então, senhoras e senhores, senhor presidente, eu só tenho que agradecer a Deus e a vossas excelências pela paciência e a oportunidade que me deram de fazer uso dessa tribuna, sem deixar de pedir para Deus proteger o nosso querido Ricardo Nunes, que deve estar no HPP terminando uma triste ocorrência, um trauma terrível que a sua família sofreu hoje, e que acabou em confronto, inclusive com troca de tiro, inclusive com um morto, e assim concluo, então, estou me avisando que acabou o tempo, se deixar eu fico aqui que eu adoro. E assim eu concluo, então, rogando para que Deus proteja o Ricardo Nunes e todos aqueles que hoje estão em momentos de aflição. Muito obrigado.